Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 8 de agosto de 2026. Bom dia, família messiânica. Bom dia a todos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela Isunome TV, aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Passaram bem a noite? Tiveram um sono restaurador? E quem, por acaso, não tenha tido assim um sono tão tranquilo porque está purificando, por favor, não fica sozinho em casa sofrendo, não. Vem para a igreja, venha receber Jorei. Procura, né, se está impossibilitado de ir até a unidade religiosa, pede a assistência de Jorei. Liga para o amigo messiânico, para o assistente de ministro, conversa com o ministro também, coloca, mas vamos lá. Juntos, recebendo bastante Jorei, lendo os ensinamentos, a gente ganha muita força, né? Força para ultrapassar as purificações de uma forma mais rápida, mais segura, mais leve, mais tranquila também. Antes até de entrar aqui, eu gostaria de convidar a todos, porque este final de semana nós temos culto mensal de agradecimento na maioria das nossas unidades religiosas, né? Em grande parte das igrejas, das difusões também. Então vamos lá, né? Vamos participar do culto mensal, convidar os nossos familiares, os nossos amigos também, para ir juntos, né? Nesse momento, agradecer a Deus pela nossa vida, por toda a força, por toda a proteção que a gente tem e também pedir a permissão e proteção para que a gente possa cumprir a nossa missão ao longo do mês. Bem, hoje nós estamos lendo, ouvindo, estudando a segunda parte do ensinamento Análise das Toxinas. Nós vamos durante alguns dias estudá-lo, mas este é um daqueles ensinamentos que a gente precisa ler, reler, ler e reler assim. Olha, faz um intensivão de ler e reler todos os dias, porque este ensinamento ele está relacionado diretamente com a felicidade do ser humano, diretamente. Neste ensinamento, o Meixo Sama ele detalha, ele realmente analisa minuciosamente cada passo que é importante nós compreendermos para que a gente aplique no nosso dia a dia, para que a gente utilize, né, para que a gente tome as nossas decisões e tudo que a gente faz conscientemente. Então, né, na primeira parte ontem, Meixo Sama ele explicou bastante sobre o pecado, né? Que falar sobre pecado hoje, no mundo contemporâneo, praticamente virou tabu. Porque como durante milhares e milhares de anos, esse termo pecado, ele se tornou praticamente um monopólio da religião. E nós sabemos que pela cultura materialista, o ser humano, o homem do momento, né, o homem contemporâneo, ele acabou sendo levado a negar a existência de Deus e do Espírito. Falar sobre pecado é coisa antiquada e de tabu. Mas Meixo Sama ele chama a responsabilidade para as religiões também, mas também para o tempo, né? A gente sabe que na Era da Noite Deus não tinha revelado tudo. Então as religiões elas não conseguiam explicar por que não se podia fazer uma coisa ou outra. Falava simplesmente que não pode fazer porque é pecado, porque está errado. Em última instância é isso mesmo. Mas Meixo Sama explica por que isso é pecado. Porque na verdade quando Deus criou o ser humano, Deus criou o universo, Deus Senhor e doador de toda a vida, para que a gente possa viver bem, em constante evolução, Ele criou as leis divinas também. As leis divinas existem para regular a nossa vida e permitir que todos os seres, comandados pelo ser humano neste mundo, vivam bem, vivam em harmonia, vivam em alegria, sempre evoluindo, não é? Então o problema é que quando o ser humano, ele contraria as leis divinas, ele está indo contra o que Deus programou para ser maravilhoso, não é? Então quando isso acontece, ele está fazendo um mal, que é um mal para ele e para todos.
Isso é o pecado. Isso é o que se chamou-se de pecado. E Meixama chama de pecado e impurezas, porque tem essa coisa espiritual, né, que está errado, e também gera impurezas, nuvens no espírito. E na matéria, suja o sangue, que é o sangue turvo. Então, ontem, na primeira parte, Meixo Sama estava falando sobre isso. E hoje, Meixo Sama ele vai fazer a análise do aspecto espiritual, né, de como ocorre assim os malfeitores, né? Então, quem vai acumulando pecados, nuvens espirituais, pecado pesa, nuvem espiritual pesa. Então, lembra das camadas que o ser humano? Então, se o espírito humano está leve, ele vai subindo e se aproximando de Deus. Se ele está cheio de nuvens espirituais, de toxinas no corpo, de pecado e impureza, o espírito vai descendo. Então, o que acontece? Conforme vai descendo, a gente vai indo para aquele nível de inferno, onde o sofrimento é intenso. Então, mesmo também ele fala que tem muitas pessoas que, movido realmente pelo egoísmo, né, de estar pensado só em si, ele vai acumulando, vai fazendo coisas erradas e ignorando os sinais da vida. Mas chega um determinado momento, né, em que mesmo que em vida ele tenha escapado bem das leis humanas e das leis de Deus, digamos assim, ele vai escapando, quando volta para o mundo espiritual não tem escapatória. Então, o julgamento de Deus, né, o julgamento no mundo espiritual é preciso, é justo. Então, quando o saldo é muito negativo, ou seja, o acúmulo de nuvens espirituais é muito grande, a pessoa, o espírito, acaba indo, descendo ao inferno. E o sofrimento é intenso. Então, nesse ensinamento, né, Meixo Sama ele vai mostrando para a gente o caminho. Se nós soubermos onde cada caminho que a gente toma vai levar, não é maravilhoso? Quando eu preciso saber onde eu quero chegar, certo? Então, se eu sei esse caminho vai me levar para o bem, para a felicidade, eu vou optar por esse caminho. Mas esse caminho aqui, ele vai me levar à infelicidade, vai levar à tristeza, à destruição. Então, a gente já sabe. Então, isso é importante. Por isso que é tão importante a gente ler e reler. Ler e reler. Então, aqui tem um ponto que é maravilhoso, porque nessa explicação da forma como o Mestre vai falando para a gente como é que a gente acumula nuvens espirituais, como é que a gente causa pecado e tudo, tem um ponto que é importantíssimo, que é quando o Mestre Sama fala, porque a gente já sabe o que é o mal, né? Estávamos falando, tudo que contraria as leis divinas. E uma das coisas que mais contraria a lei divina é prejudicarmos o outro, o próximo. Não é? Se o segredo da felicidade é fazer o próximo feliz, o segredo da infelicidade é fazê-lo infeliz. E aí, a gente sabe quando a gente está atuando diretamente e prejudicando alguém, não é? A gente sabe disso. A gente sabe quando a gente está praticando mal. Meixo Sama diz, muito claro, naquele momento em que a gente praticou alguma coisa ruim, na nossa consciência a gente já começa a sentir um pesozinho, não é? A gente sabe que alguma coisa a gente fez que não foi boa. E aí é o que ele disse, naquele momento eu parar e pensar e falar, não, não está sendo bom, eu vou mudar, eu me arrependo, puxa vida, eu errei, né? Eu machuquei uma pessoa, eu falei uma coisa que não era boa, eu cometi alguma atitude que não era correta, não é? Eu fiz alguma coisa que não estava legal mesmo, ou eu menti, ou a pessoa às vezes subtraiu, furtou alguma coisa. Você Isso não é legal. A consciência pesou. Ali é o primeiro sinal. Se arrepende e muda. Muda. Não vou fazer mais isso. Pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas, né, pelo erro cometido e muda. Mas é o que o mesmo Samuel fala, dificilmente a pessoa muda e continua naquele caminho. Insiste naquele caminho. Então vai acumulando mais nuvens e a coisa piora.
Mas Meixo Sama chama atenção para uma outra forma que a gente também prejudica as pessoas de uma forma indireta, que é quando, por nossos, seja pensamentos, palavras ou ações, né, nós causamos tristeza, infelicidade no outro. E aí, por conta das nossas atitudes, alguém se enfurece, né? Quando me chamam de dizer assim, ó, faz a pessoa sofrer, a pessoa se enfurece ou sente ódio. Esse sonem da pessoa, o sentimento dela, mesmo sem ela saber quem foi que fez, hein, se transmite ao causador pelos elos espirituais. Não tem escapatória, dá para entender? A gente pode estar onde estiver. Aquele sentimento de quem foi prejudicado por alguma ação nossa vem para a gente pelos elos espirituais, como se fossem ondas de rádio. E isso gera nuvens no nosso espírito. E aí vamos pensar assim, que tipo de coisa? Qualquer coisa. Vamos pensar. Uma casca de banana que eu joguei na calçada. Calçada é lugar de jogar casca de banana? Não é. Mas eu tô com preguiça de procurar uma lata de lixo, joguei a casca de banana ali. 2 horas depois, essa casca de banana já deu aquela amolecida, vem uma pessoa passando, pisou, escorregou, caiu, sofreu, se machucou, estava indo para o trabalho, de repente torceu um pé. Aí, olha só, ela já aquela dor, aquela tristeza, aquele sentimento de fúria que ela sentiu, já veio para quem jogou a casca de banana. O trabalho que ela ia fazer. A pessoa que estava esperando ela para fazer o trabalho, que não vai ter o trabalho feito, foi prejudicada. Aquela pessoa também ficou entristecida, ficou aborrecida, às vezes ficou com raiva. Aquilo também vem para quem jogou a casca de banana. E toda essa cadeia que vai se desdobrando, vem trazendo o sofrimento para a pessoa. E aí aquela pessoa que jogou a casca de banana, que acha que não é nada, daqui um pouco ela sofreu um acidente, qualquer coisa, ela caiu, se machucou, teve um grande prejuízo, ou começou a ter conflito, tudo, ela não sabe por que está passando por isso, entende? Então, isso que é importante a gente entender. E nesse sentido, para a gente entender melhor o que são esses pecados, as coisas erradas que causam, geram nuvens e impurezas, eu gostaria de sugerir, como estudo complementar, mais 2 ensinamentos. Alicerces do Paraíso, volume 3, A Causa das Doenças e os Pecados e Impurezas, e do Alicerce do Paraíso, volume 7, O Paraíso e Inferno. Ali a gente tem dicas maravilhosas de exemplos de coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem imagina que é pecado ou que é algo errado, mas que gera isso. Então, isso aí vale a pena estudar. Agora, por outro lado, se aquilo de ruim que a gente faz prejudica as pessoas e vem para o nosso espírito, o que nós fazemos de bem também, quando alegra as pessoas, a gratidão e a felicidade que elas sentem voltam para o benfeitor em forma de luz. Isso é que é maravilhoso. Principalmente quando ela não sabe de onde veio. Então, tudo aquilo que nós fazemos de bem, de bom, de correto, que alegra, que facilita a vida das pessoas, que traz alegria, harmonia para a vida delas, quando essa pessoa se alegra, se sente bem, se sente satisfeita, tudo isso retorna para a gente em forma de luz. A gratidão, a alegria das pessoas retorna para quem fez, proporcionou esse bem, em forma de luz. Então, isso aqui é que é maravilhoso. O que Meixo Sama está ensinando? Como a gente não acumular mais nuvem espiritual e o que nós precisamos fazer para somar mais e mais luz, que é alegrando. Por isso que o segredo da felicidade é fazer o próximo feliz, não é? Então, e qual a maneira maravilhosa, simples e infalível que nós temos como messiânicos de levar verdadeira felicidade para as pessoas? Primeiro passo é o jorei. Por isso que é
tão maravilhoso, é sagrado, é divino, essa permissão que a gente tem de receber o Oricare, a medalha da luz divina, e já imediatamente poder canalizar a luz de Deus para as pessoas, sendo um instrumento direto para eliminar as nuvens espirituais da vida dela, que vai torná-la verdadeiramente feliz. E mais, ajudá-las a construir o paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas. Isso é maravilhoso. E as experiências de fé que nós temos, elas comprovam todos os dias o que Meixo Sama está nos ensinando. A experiência de hoje da Emily Salvino Batista, do Jorei Center Caieiras, São Paulo, também é a prova viva disso. Emily, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Essa jovem, né, que começou ali como bolsista, né, a entrar em sala de aula. Enfrentar uma sala de aula não é fácil, né, Emily? Então, assim, tem a questão da insegurança, do medo, e principalmente quando você pega uma sala de aula arredia, né? Um pessoal agitado que não está muito disposto a te ouvir, você não consegue, né? Ela fala assim, eu não conseguia me impor. Na verdade é isso, não conseguia ter o respeito da sala de aula, né? Controlar essa parte, então ela ia ficando mais insegura. E como isso, né, é uma atividade supervisionada, a insegurança aumenta, porque você está sendo avaliado ali também, né? E por conta desse medo, dessa insegurança, né, a Emily ela não se sentia à vontade de procurar a coordenação. Então, é uma bola de neve, não é? Mas de onde vem o medo e a insegurança? O que Meixo Sama ensina sobre isso? Também faz parte das nuvens espirituais, das nuvens acumuladas no espírito, né? E que a nossa aura está um pouquinho fina. Então, o que precisava é alargar a aura. E a Emily foi inteligente. Ela já procurou a ministra, colocou a sua dificuldade para ela e recebeu uma orientação muito importante, que era intensificar as práticas messiânicas para fortalecer o espírito, ou seja, alargar a aura. Por meio das práticas messiânicas, que quer o que mesmo? Fazer o bem para as pessoas, não é? Não é um ensinamento? Então, por meio das práticas messiânicas, a gente vai realmente ajudando mais e mais pessoas a se tornarem felizes. E essa felicidade que elas sentem retornam para as pessoas, para a gente, em forma de luz. E a luz purifica as nossas nuvens espirituais também. Então, a Emily, ela logo já recebeu a orientação e o mais importante, decidiu colocar em prática. Então, ela fortaleceu, começou a ir diariamente para o Jorei Center, colocar realmente em prática o que tinha sido orientado. Então, frequentando diariamente, ministrando e recebendo o Jorei, fazendo donativo de gratidão, dedicando na limpeza, assim, práticas messiânicas, né? Determinado dia, de Dai Jorei Kai, que é muito importante também, ela vai até a Meixo Sama e pede, faz a oração, né, pedindo para ser útil. Ela diz assim, me utilize como instrumento para levar a luz divina ao maior número possível de pessoas. Então, esse sentimento também é fundamental. Então, nesse dia, ela recebe ministra 15 Jorei. Muito bom. E aí, no dia seguinte, vem uma notícia maravilhosa que ela seria realocada, ou seja, eliminando aquelas nuvens, era um processo de purificação, né? Ela foi transferida. E aí as coisas mudam. Ela também ganha força, consegue começar os seus alunos de aula particular, vai melhorar financeiramente também. Essa parte dela no trabalho, né? Melhora imensamente. Hoje tem um convívio maravilhoso com a nova turma, com a coordenação, está confiante, está segura, maravilhoso. Encaminhou a irmã, a Aurora, parabéns, Aurora. É isso mesmo. Emily, muito obrigada, né? Continua firme nas dedicações, compartilhando com as pessoas a sua experiência e ajudando-as também a construir o paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas. Um excelente dia a todos, muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.